Agora, aprenderemos sobre diferenciação de mercado. Nossa próxima convidada mostra suas habilidades como palestrante, analista comportamental e estrategista empresarial, atuando com foco na melhoria do desempenho e profissionalização de empreendimentos. Atua como uma das grandes analistas comportamentais do CIS Assessment, um software que ajuda a estabelecer métricas para selecionar e avaliar o desempenho humano, mapear a personalidade, medir o clima organizacional e criar planos de carreira. Além disso, usa seu Instagram como uma das grandes formas de alcançar seu público com conteúdos diários que levam inspiração, força para grandes e pequenos empreendedores. Senhoras e senhores, com vocês, Luane de Paulo. Olá, eu sou Luane de Paulo, consultora estrategista empresarial, e eu estou aqui porque preparei uma aula especial para você que quer, para você que deseja potencializar o seu relacionamento com o cliente. Se você percebe que tem faturado hoje um valor inferior à capacidade que você tem de faturar, se você nota que é necessário cada vez mais se esforçar para atrair clientes, ou até mesmo clientes que eram seus clientes fiéis passaram a não ser, talvez você reconheça que em algum momento a necessidade de interagir de uma forma mais assertiva com esse cliente. Se você respondeu sim para uma dessas questões, é um sinal de que você precisa potencializar o seu relacionamento com o cliente. E durante essa aula eu vou apresentar para você dicas úteis, dicas práticas de como melhorar, de como potencializar esse relacionamento. A primeira é: busque conhecer verdadeiramente seu cliente. Tem muita gente que estrutura um estúdio maravilhoso, bem bonito, bem elegante, super sofisticado, mas conhece muito pouco do seu cliente. Não sabe qual é a dor que ele tem, qual o desejo, qual o objetivo desse cliente. Essa é uma estratégia simples que você adotando vai trazer grandes resultados para o seu negócio. Estando com o cliente também, procure dar atenção verdadeiramente a ele, interagindo com ele, escutando com atenção. Essa é uma das formas também de você potencializar o relacionamento com o seu cliente. Estando com o cliente, assim que o cliente chegar até você, principalmente se for a primeira vez, alinhe a expectativa. Exatamente isso. Pergunte para ele qual a expectativa que você tem. Você acha que vai ficar como após a minha prestação de serviço? Isso é necessário para que você avalie se poderá entregar ao cliente o resultado que ele está esperando e não provocar nesse cliente uma frustração futura. Vê o quanto que a comunicação e o fato de conhecer mais o cliente é algo prático que é fácil e possível de você adotar? Uma segunda dica é: busque apresentar para o cliente a sua credibilidade. Exatamente isso. Se você participa de cursos, de congresso, se faz aí trabalhos para que a sua técnica, para que o seu trabalho venha a ser mais aprimorado, convide o seu cliente também a conhecer um pouco mais de você de uma forma delicada, mencionando resultados de clientes que ficaram satisfeitas com você, exibindo sim de maneira estratégica nas suas redes sociais os eventos que você participa, os prêmios que você ganhou, depoimento de clientes que estão satisfeitos com você. Credibilidade é algo muito importante para todos os profissionais. Até porque antes da gente comprar da pessoa, a gente primeiramente compra a pessoa. Eu consigo comprar mais de quem eu confio. E para que a pessoa possa ser confiável para mim, ela tem que demonstrar credibilidade. Então anota aí também essa sugestão, essa dica de que de uma forma assertiva, de que uma forma criativa, você vai apresentar para o seu cliente elementos que reforcem a sua credibilidade. Outro ponto, aceite feedbacks. Sabe, às vezes o cliente chega para você e dá um retorno não muito positivo.
E tem algumas pessoas que têm bastante dificuldade para aceitar crítica. Fica triste, fica chateado, começa a considerar que é um tipo de perseguição, que o cliente falou para ofender, que o cliente não entende necessariamente do assunto, enfim, acaba não enxergando o quão é importante para nós profissionais o feedback. Críticas são críticas. É como a gente age diante delas que vai determinar se elas serão positivas ou negativas. Uma vez eu ouvi de um grande empresário mesmo, que ele disse algo que ficou na minha memória e eu carrego para sempre. Os piores clientes são aqueles que nos levam para um outro patamar. São aqueles clientes que apresentam insatisfações. São aqueles clientes que acabam servindo como consultores. Eles apontam qual o caminho, qual a direção, qual a tecnologia, qual a técnica que a gente precisa adotar para entregar um trabalho com mais qualidade, um trabalho com mais valor. Recorde de como você reagiu à última crítica que você recebeu. Você se trancou? Você se fechou? Tentou rapidamente reverter aquela crítica dizendo não é bem assim, no fundo não é bem assim? Ou você teve uma postura mais inteligente, mais profissional, ouviu aquela crítica, ponderou aquela crítica, identificou quais pontos de melhoria você pode adotar para o seu negócio, para a sua vida ou para a sua carreira? Aqueles clientes que são mais exigentes, aqueles clientes que são mais atenciosos, né? Às vezes um pouco chato, vamos confessar, eles nos ajudam a melhorar o nosso negócio se a gente tem uma capacidade de desenvolver uma inteligência emocional para isso. Então eu quero que você recorde qual foi o feedback que mais te incomodou. Qual foi o feedback que você ficou mais angustiado? Até conversou com uma pessoa, recebi uma crítica assim, mas não achei que tivesse a ver o que a pessoa estava falando. Pega esse feedback de volta, vamos olhar para ele com um olhar de atenção, vamos olhar para ele de forma que ele possa ser favorável ao que nós estamos fazendo. Então anote também essa dica, que ela é muito importante para fortalecer o seu relacionamento com o cliente. Quantas empresas, grandes ou pequenas, tiveram aí os seus negócios, as suas atividades potencializadas, suas atividades melhoradas, porque conseguiu prestar atenção no feedback do cliente? Ou talvez já tenha acontecido com você, de ter concedido um feedback para um cliente, para até mesmo uma amiga, e ela não prestou atenção, ela não deu o devido valor, achando que era algo pessoal, quando na verdade não era. Então fica atento, porque os clientes mais chatinhos, de certo modo, os clientes mais exigentes, eles nos servem como consultores. Eles nos servem de bússola, apontando onde a gente precisa melhorar para conseguir o resultado mais expressivo, o resultado mais impactante. Outro ponto importante é como você oferta o que você faz. Nós temos dois tipos de oferta: as ofertas pobres e as ofertas extraordinárias. E qual é uma oferta pobre? Quando eu não consigo mostrar para o meu cliente que aquilo que eu estou ofertando tem valor. Quando o meu cliente ele não é impactado positivamente por aquilo que eu estou apresentando. Eu vou dar um exemplo do que está acontecendo conosco hoje com relação ao coronavírus. O álcool e o sabão, que eram elementos que a gente pouco prestava atenção, se tornou uma oferta excepcional. Por quê? Pelo fato de ter elementos que compõem uma oferta extraordinária, uma oferta excepcional. E quais são esses elementos? O primeiro é a capacidade de ajudar a resolver um problema. O segundo ponto é tendo pessoas que validam essas informações. No caso do álcool e do gel, são especialistas que estão validando essa informação. E o terceiro elemento é o quanto que se cobra pelo álcool e pelo gel. É um valor que as pessoas estão dispostas a pagar. Agora, trazendo isso para a sua realidade, para o seu negócio, de que maneira você pode ter uma mensagem, de que maneira você pode dialogar com o seu cliente, seja através de um anúncio, seja através de uma conversa diretamente com ele, um texto nas redes sociais,
para apresentar o que você faz, tornando essa oferta algo extraordinário. Com depoimentos de clientes, exemplificando, mostrando, quais possíveis resultados que esse cliente vai conseguir. E quando eu digo de resultado, não é o resultado só estético, não. É o resultado funcional, é o resultado da experiência de estar no estúdio com você, é o resultado emocional. Com relação a valores, quando o cliente ele percebe o benefício, ele consegue ter uma percepção de valor melhor. Entende? Então é assim que agora você vai começar a ofertar o seu produto, levando em consideração que a percepção do cliente está vinculada com o benefício. E eu só consigo saber que benefício que o meu cliente quer quando eu dialogo com ele, quando eu presto atenção nele, aquela primeira dica que eu disse lá no comecinho da nossa conversa. Então, é muito importante que você se atente à questão de evitar fazer oferta pobre, oferta que não exemplifica o benefício, oferta que não faz com que os seus clientes olhem para o que está ofertando e digam, nossa, uau, eu preciso disso para mim, e o valor, o preço que está sendo cobrado, eu vou me esforçar caso eu não tenha, eu vou dar um jeito para conseguir, porque esse resultado eu quero para minha vida. Tá fazendo sentido para você? Tá anotando? Eu espero que você esteja gostando, porque aí vai a próxima dica que é extremamente importante. Não sei quantos anos você tem, mas eu já passei aqui dos 30 e pouco, tá? Então eu recordo com muita clareza das propagandas do Bombril. Tinha um homem alto que fazia essa propaganda e falava sobre o Bombril e a gente dava muita risada. E o Bombril naquela época, sei lá, 1990 até 2000, se eu não estou equivocada, ele era a esponja de aço mais comercializada, mais vendida que tinha no país. E o Bombril, ele perdeu o mercado para a Solan. Mas por que será que isso aconteceu com um produto que todo mundo conhecia? Talvez a Solan, ela tenha percebido que havia uma brecha ali no mercado para ela se situar. E assim ela fez. Quando as empresas profissionais não ficam atentos ao mercado, vai ter sempre alguém que fique atento ao mercado. Embora você atue no ramo, no segmento da micropigmentação, mas o seu mercado é todo o mercado da beleza. Então fique atento ao que está acontecendo a esse mercado. Fique atento aos novos hábitos dos seus clientes, para que você se antecipe e consiga inovar com criatividade e assertividade na sua profissão. Observe outro exemplo de empresas que não observaram o mercado, que não ficaram atentos à evolução do mercado. As empresas de telefonia. Talvez se elas tivessem percebido que os clientes queriam uma comunicação mais ágil, uma comunicação mais rápida, uma comunicação mais barata, uma empresa de telefonia teria inventado o WhatsApp, não é verdade? Então, comece a observar o que está acontecendo no seu mercado, quais são as tendências, quais são as inovações que estão sendo incorporadas a esse mercado. E, sobretudo, o que seu cliente ele vem desejando com relação a esse mercado, a essa área que você está atuando. É necessário para que a gente fortaleça o relacionamento com o cliente e, com isso, tenhamos empresas e carreiras mais fortes, mais sólidas, esse olhar para fora. E o que você está fazendo aqui é exatamente uma forma disso, é buscando informação, é se especializando mais, é conhecendo mais. Então anota essa dica porque ela é extremamente importante. Observar o que está acontecendo no seu segmento, observar o que está acontecendo no seu mercado, para que você tenha tempo útil, tempo hábil para incorporar essa inovação de forma criativa ao que você já faz. Um outro exemplo que eu quero falar para você, ainda se tratando de percepção de mercado, me ocorreu aqui um exemplo bem batido em seminários, em congressos, voltado para marketing, que é o exemplo da Kodak. É o exemplo da Kodak, que passou muito tempo como líder de mercado na área de fotografia, até que chegou às máquinas de fotografia instantânea e engoliu a Kodak.
Eu quero que você tenha muita clareza e perceba o que eu estou falando, a importância disso, da necessidade de buscar inovar. Inovar da forma com que você faz o que você já faz. Inovação não é necessariamente criar nova roda, é utilizar as ferramentas que você já tem para entregar algo de valor, algo que seja percebido para o seu cliente de uma forma bacana, de uma forma que ele diga uau. Então fique atento ao mercado para que você consiga incorporar essas pequenas inovações que vão fazer a diferença para o seu mercado, que vão fazer a diferença para o seu segmento. Agora, falando de mercado, eu quero que você anote, faça aí um quadrado no seu caderno, onde você está escrevendo, de alguns pontos que eu vou trazer, que são coisas que você, observando agora, não mais só o seu cliente, mas observando a gestão da sua carreira, eu quero que você anote quais são as coisas que você já faz, que você poderia fazer mais. Exatamente isso. O que você já faz que você poderia fazer mais, que o cliente gosta, é satisfatório para você, não traz um custo muito alto, não é algo que venha roubar demais o seu tempo e caso roube, vale a pena ainda fazer. Então lista para mim pelo menos 10 coisas que você, dentro da sua carreira, dentro da sua profissão, está fazendo, mas você tem condições de fazer ainda mais. Eu quero que você também faça uma lista de 10 coisas que você precisa fazer menos. São coisas que dão um resultado até bacana, mas é necessário que você faça menos. Vou dar um exemplo, talvez não parcelar tudo que o cliente faz, talvez na hora da negociação dar menos desconto, parcelar menos, comprar menos. Quais são as coisas que você faz que caso você faça menos, você terá mais resultado? Anota para mim pelo menos 10 coisas nessa linha, nesse nível. Outro ponto bem interessante são as coisas que você precisa começar a fazer. Lista aí 10 coisas. Coisas que você já considerou a possibilidade de fazer e foi deixando lá para o cantinho, depois eu faço, outro dia, tá faltando isso ainda para fazer. Considere que você não pode, de maneira alguma, deixar que aquilo que você não tem condições de fazer interfira naquilo que você pode e você deve fazer. Então, lista para mim quais são as 10 coisas que você pode e deve começar a fazer. Vou te dar um exemplo. Fazer mais vídeo para produzir mais vídeos que apresente a rotina, que apresente resultado dos seus clientes, que mostre o seu negócio, que dê para você mais credibilidade ao que você faz. Enfim, o que você deve começar a fazer. Seja parceria, participar de mais evento, ou até mesmo aquele cafezinho, aquele bolo que você pensou em fazer todo fim de tarde com seus clientes, comemorar o aniversário de alguma delas. Eu tenho certeza que em algum lugar aí tem anotado coisas que você sabe que deve fazer, mas ainda não fez. Lista ela, mas agora com o propósito de colocar essas coisas em prática. Ideia boa tem que ser ideia praticada. E aí, a outra ponta, você vai escrever, são as coisas que você tem que parar de fazer. Tem muito resultado que a gente tem quando a gente inicia alguma coisa, mas tem alguns resultados que a gente tem quando a gente para de fazer alguma coisa, não é verdade? Talvez você esteja com a necessidade de parar, de dar atenção a certas críticas, parar de dar atenção a certas pessoas, não é verdade? Tem um autor que diz que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais se relaciona. Então faz uma leitura aí, se vale a pena continuar se relacionando com essas pessoas, se é interessante ou não, se você precisa parar de se relacionar com certas pessoas. Além disso, quais outras coisas que listando você pensa e vê que consegue parar de fazer? Dá muito prazo? Aguardar demais? Parar de deixar o estabelecimento sozinho ou até mesmo fechar em momento inadequado? Começa a pensar e refletir quais são as coisas que você
deve parar de fazer. Isso é muito importante porque isso vai ajudar você a organizar toda a sua empresa. Eu costumo dizer que essa fala, esse quadrante aí, ele possibilita que a pessoa organize a vida dela. Vamos recapitular? Então eu tenho no primeiro quadrante aquilo que eu posso e devo fazer mais. É tudo que você já gosta de fazer, está fazendo menos do que deveria, mas tem possibilidade de fazer mais. No outro quadrante, como eu já tinha mencionado, é aquilo que você tem que fazer menos. É algo bom, é interessante, mas eu vou diminuir um pouco, né? Porque dizem que a diferença do veneno e o remédio é a dosagem, então eu vou colocar isso na dosagem menor. Temos também aquilo que você tem que começar a fazer. Mais importante, sobretudo, do que começar a fazer é a constância, é a disciplina. O que difere muitas vezes uma pessoa com uma capacidade enorme, com um talento enorme, às vezes comparado com alguém que tem menos talento, é a disciplina. Tem muita gente que é muito talentoso, mas é indisciplinado, que não consegue muito resultado, não é verdade? Por outro lado, tem algumas pessoas que são menos talentosas, mas conseguem resultados mais significativos. Eu assisti já faz um tempo um seriado, foi um filme do Tim Maia, e fiquei observando exatamente isso. O quanto o Tim Maia tinha um talento maravilhoso, um talento diferenciado, mas talvez a indisciplina levou ele para um caminho não tão positivo quanto o Roberto Carlos, que aparentava, ao menos no filme, né? Ao menos no minissérie, mais disciplinado conseguiu alcançar. Então, esses quadrantes vão fazer com que você consiga olhar, consiga enxergar para várias esferas da sua carreira e do seu negócio. E o último é aquilo que você deve parar de fazer. Talvez você já tenha isso na sua cabeça, já tenha pensado sobre isso, mas deixou para depois, mas considerou parar em um outro momento. Como eu já havia mencionado, ideia boa é ideia executada. Eu quero falar para você uma coisa também muito importante para que você consiga manter o relacionamento com o seu cliente, para que você consiga ter clientes que seja fã, que consigam ser fã do seu negócio, que consiga recomendar você para outros clientes, porque o que a gente quer na verdade é isso, né? Ou é vender muito para o mesmo cliente, mas às vezes não tem condições de vender tanto para o mesmo cliente, e aí a gente torce muito para que esses clientes indiquem para nós outros clientes. Uma das formas também de fazer isso é buscando se apaixonar pela profissão. É buscando se apaixonar pelo local que você atende. Muitas vezes a gente inicia uma atividade com muito amor, com muita dedicação, com muito entusiasmo, mas as diversidades vão fazendo com que a gente vá murchando, que a gente vá ficando mais quietinha, mais acolhida, e o cliente, ele percebe. Eu te convido a pensar e recordar de quando você começou nessa profissão, treinando, fazendo ali tudo com muito entusiasmo, com muita alegria, contando para as pessoas próximas, como você começou a montar o seu estúdio, um quadro, um tapete, um vasinho, um porta-retrato. Olha que coisa interessante, quando eu faço esforço para me apaixonar pelo que eu já tenho, de que quis inventar algo em cima da hora, porque o resultado pode não ser satisfatório, pode deixar você estressada, pode deixar você decepcionado. E pode levar também à frustração e à decepção do seu cliente. Então, se você quer fortalecer o relacionamento com o seu cliente, começa desde já, caso você já não tenha feito, a criar um cronograma, a criar um calendário de ações. Então, digamos, mês de junho eu vou produzir aqui todo o meu espaço com festa junina. No mês de julho eu vou fazer um chá da tarde especial para os clientes que são XYZ. Em agosto eu vou fazer uma brincadeira recreativa que envolva clientes e crianças. Eu tô dando exemplos aleatórios para que você consiga enxergar que é possível e é necessário que se crie um cronograma, um calendário de ações que você tenha como executar com tranquilidade. Estamos chegando ao fim dessa aula e eu espero que você tenha gostado.
todo esse cenário, todo esse material, todas essas dicas, elas foram produzidas com muito carinho, com muita vontade de poder contribuir com a sua carreira, com a sua profissão, com os seus resultados. Torço verdadeiramente que você consiga ter tirado muito aprendizado, que tenha tido insights maravilhosos e, como eu já havia mencionado e vou bater nessa tecla de novo, coloque em prática. Ideia boa é ideia executada. E uma outra coisa muito importante, nunca confunda o que você aceita com o que você merece ter. Se você está aqui buscando mais informação, dedicando seu tempo para aprender, dedicando seu tempo para aprimorar, você é uma pessoa que merece mais. E eu torço verdadeiramente para que você consiga esse mais. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção. Estou torcendo já por você e a gente se vê por aí. Um abraço, até mais! A RB Colors desenvolve pigmentos inteligentes que trazem resultados incríveis em estabilidade e aplicabilidade. Sua qualidade é tão impressionante que a cada vez mais e mais micropigmentadores se surpreendem com os resultados a curto e a longo prazo. E por isso é a marca que mais vende no Brasil. Aline Fraga PMU Training Center é uma academia de cursos que tem como meta a formação de profissionais que pretendem ingressar ou ainda aperfeiçoar suas técnicas em nossa área.